Ai. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Yas. Era pra eu estar dando aula de orgânica pra vocês, se não tivesse acontecendo o apocalipse. Já que ele não acabou ainda, eu vou gravar umas aulas, se eu conseguir. Porque no apocalipse eu tô sem força vital. Enfim, eu podia só gravar um áudio, né, pra vocês e mandar a matéria e vocês irem ouvindo o áudio. Só que eu acho que quando faz vídeo, você cria um laço, né, tal. Não sei, acho que fica mais palpável, não sei. Se eu tiver errado também. Aí é o seguinte, eu dou aula de química orgânica. Ai, eu olho pra mim, mas tem que olhar pra câmera. E eu ainda sou vesga. Eu dou aula de química orgânica. Só que eu acho importante fazer uma aulinha só antes, com conceitos da química geral que eu vou usar em orgânica. Então, essa aula vai ser hoje. Quer dizer, esse vídeo. E tudo que eu falar aqui não é orgânica. Só que faz parte, eu vou precisar usar isso para orgânica. Aí às vezes na orgânica eu vou usar isso aqui, vocês não viram ainda na outra química, aí é uma rolê. Então vamos começar. Eu tenho 80 anos de idade internamente, então assim, eu não sei mexer, entendeu? No computador, nessas coisas aí. Então eu não sei fazer edição direito, de escrever aí. Então eu escrevi no papel mesmo. Mas eu prometo que vai dar tudo certo. E como eu já falei, eu não fiz slide, essas coisas aí escrito, porque eu acho importante vocês me verem para criar um vínculo. E espero que vocês fiquem mais à vontade para tirar dúvida comigo. Eu sou coordenador de aluno também, então de qualquer jeito vocês vão ter que falar comigo, então não tem jeito. Então vai, começando. Eu vou pedir para alguém colocar a imagem aí no vídeo, aí aqui ou aqui, não sei, a pessoa vai escolher. É isso, aí vocês vão acompanhar pela imagem aí, mas eu tô lendo aqui, tá bom? Pra não nos perder. Começando pelo conceito mais básico, o que é o átomo, né? Então, olhando aí na imagem, eu vou parar de repetir isso, mas tá na imagem. Que o átomo é um núcleo de próton com nêutron e a eletrosfera em volta, que são várias camadas de elétrons girando em volta, certo? E elétron tem carga negativa, próton tem carga positiva e nêutron não tem carga. Aí tá, o que é o elemento? É um conjunto de átomos, dessa coisinha que a gente acabou de explicar, com o mesmo número atômico, Z, que é o número de prótons. Então aí embaixo tem o X, que representa o elemento. Aí o A em cima, o Z e a carga, que é o lugar onde vocês escrevem, que é o jeito certo de escrever um elemento, de representar. O A é o número de massa, o Z é o número atômico, que é o número de prótons, que eu já falei, e N, que não está representado aí, mas que normalmente não coloca, mas às vezes coloca entre o A e o Z. E nêutrons, né? N, nêutrons. Beleza. Aí A igual a Z mais N, ou seja, o número de massa é a soma do número atômico, que é o número de prótons, com o número de nêutrons, que é o N. Aí um exemplo aí embaixo, por exemplo, o ferro. Aí está representado aí, você tem que saber, pelo lugar que estão os números, o que é cada coisa. Se o 56 está ali em cima, quer dizer que ele é o A, número de massa. O 26 está ali embaixo, quer dizer que ele é o Z, o número atômico, que é o número de prótons. Então, veja bem o que eu fiz aí. Z é igual a 26, então próton é igual a 26, então elétron é igual a 26, porque próton e elétron, num elemento que não tem carga, é igual ao número. Aí, número de massa, eu uso ele e o Z para descobrir o nêutron, que aí é 30, certo? Aí do lado, o hidrogênio, eu deixei para vocês fazerem. Aí vocês dão pausa no vídeo, tá? Não cola. Aí o hidrogênio, número de massa, 1. Número de atômico, 1. Então, qual que é o número de próton? 1. Número de elétron? 1. E número de nêutron? É a massa igual o atômico mais nêutron. Nêutron igual a 1 menos 1, 0. Ou seja, não tem nêutron. Esse átomo de hidrogênio. Então, hidrogênio é um próton com um elétron girando em volta. É só isso o hidrogênio. Top. Só que e aí quando tem carga? Pergunta pedagógica. E aí, quando tem carga? Quando tem carga, o número de elétrons é diferente do número de prótons. Então vamos lá, o mesmo exemplo que a gente usou lá, o ferro. Quando o ferro tem uma carga, que aí no caso é 3 mais. O que significa 3 mais? Quer dizer que tem 3 prótons a mais que elétron.
Só que tenham atenção ali no canto ali que está escrito. O número de prótons não muda, o que muda é o número de elétrons. Então, se tem 3 prótons a mais, quer dizer que tem 3 elétrons a menos, entendeu? O que muda, na verdade, é o elétron, não o próton. Então, se o Z é 26, próton continua sendo 26. Só que você tem 3 prótons a mais, elétron é 23, porque é 26 menos 3, certo? Que vai mudar o elétron. Então, carga positiva tem mais próton que elétron, chama cátion. Agora, exemplo, minhas caras devem estar muito estranhas. Outro exemplo, de ânion. Embaixo, carga negativa. O é um oxigênio. Aí, número de massa, 28. Número atômico, 8. Carga, 2 menos. Se a carga é negativa, quer dizer que tem... E é 2? Quer dizer que tem 2 elétrons a mais que próton. Novamente, o número de próton não muda, o que muda é o elétron. Se o número atômico é 8, o próton é 8 e elétron tem 2 a mais, então elétron é 10, certo? Tem mais elétron do que próton, carga negativa é ânion. O outro era cátion, esse é ânion. Top? Seguindo. Outro tópico importante que a gente vai usar na orgânica, energia de ligação. É a energia absorvida para o elétron ser arrancado do átomo. Então, que é o X que eu tinha representado aí, está escrito aí. X mais a energia de ligação igual a um X com carga positiva mais um elétron. Ou seja, eu coloquei uma energia ali para conseguir arrancar o elétron do átomo. Eu transformei ele em cátion, porque se eu tirei elétron, agora tem mais próton que elétron. Significa que ele está com carga positiva, e qual é a definição? Que isso é um cátion. Então, ele perdeu um elétron. Por que eu tenho que pôr energia? Porque ele está estável lá com o elétron dele. Então, eu tenho que colocar energia para arrancar o elétron, certo? Aí, embaixo, eu coloquei 2 exemplinhos. Um tem escrito E, o outro está escrito EL, que é a energia de ligação. No que está escrito E, esse E é uma energia qualquer que não é energia de ligação. Eu coloquei essa energia e foi suficiente para o elétron saltar de uma camada para outra, mas depois ele vai acabar voltando. Porque essa energia não foi suficiente para arrancar o elétron do átomo. No próximo está a energia de ligação, que é a energia que precisa para aquele átomo para arrancar o elétron, certo? Do lado, o que está escrito? Quanto mais longe do núcleo os elétrons estão, mais fácil de arrancar o elétron. O que significa? Cargas opostas se atraem, certo? Então, o núcleo é positivo. Se o elétron está muito perto do núcleo, tem muita atração, vai ser mais difícil de eu arrancar o elétron. Então, eu vou precisar de mais energia para arrancar esse elétron, que é a energia de ligação. Ou seja, se o raio do átomo, que é a distância entre a camada mais externa do elétron e o núcleo, se o raio é menor, a energia de ligação que eu vou ter que colocar é maior. E se o raio é maior, quer dizer que está muito distante. Essa atração vai ser menor. Então, vai ser muito mais fácil de arrancar. A energia que eu vou colocar para arrancar o elétron é menor. Beleza? Por isso tem essa relação entre o raio do átomo e a energia de ligação. Agora, outra definição, diferente da energia de ligação. É quase o oposto, que é a afinidade eletrônica. É a energia liberada quando o átomo ganha o elétron. Então, X mais elétron transforma em X menos, carga negativa, mais a energia que ele liberou. Ganhou elétron. Desse jeito, então, ele se transformou em ânion, né? E é o oposto à relação com o raio. Então, quanto mais perto do núcleo os elétrons estão, mais fácil de ganhar elétron. Por quê? Se tem um núcleo positivo e a camada mais externa do átomo está pertinho assim, quer dizer que esse próton vai atrair muito fácil os elétrons. Então, quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica. Por quê? Porque a afinidade eletrônica, que é a afinidade com o elétron, com a carga negativa, ele vai puxar muito mais fácil o elétron, sim? Então, menor raio, mais energia ele vai liberar quando absorver um elétron. Absorver não, ganhar um elétron, certo? E aí ele vai se transformar no ânion. Atenção, uma parte muito importante. A afinidade eletrônica está super relacionada com a eletronegatividade. Então, seguindo. Eletronegatividade, pega a palavra. Olha, eletronegatividade.
É isso aí mesmo. Isso. É quando ele atrai, o quanto ele atrai os elétrons. Se um átomo, elemento, é muito eletronegativo, quer dizer que ele atrai muitos elétrons. E aí tem uma fila mágica que eu tô dando pra vocês, que o meu professor me deu, e aí eu decorei, e aí eu vou passar pra vocês porque é muito bom ter isso, que é uma fila dos principais elementos que tem afinidade, que quem tem mais, quem tem menos afinidade com os elétrons. Então, olha aí. F, O, N, Cl, Br, I, SC, PH, metais. Do F para lá, para os metais, tem menos eletronegatividade. Então, o F é o mais eletronegativo, aí o O é o segundo mais eletronegativo, o N é o terceiro mais eletronegativo, metais não atrai porra nenhuma de... Ai, não pode falar palavrão. Não atrai nada de elétron. Então, é menos eletronegativo. Então, tem uma menor afinidade eletrônica, certo? Aí vocês estão achando besta agora, né? Eu sei que vocês estão. Todo mundo acha besta essa fila. Ai, não pode falar palavrão. Eu não sei falar sem falar palavrão. Socorro. Tá, nem ligo. Já esqueci o que eu tava falando. Me distraí com os palavrões. Ai, agora. Ah, tá, lembrei. Então, aí vocês acham inútil, né, essa fila. Só que, gente, eu juro por Deus, isso vai ajudar... Isso vai ajudar muito a orgânica, muito. Em todas as químicas, na verdade. Mas eu tô falando por orgânica porque eu dou orgânica, então, né, isso aí. E aí as pessoas, elas usam frases, né, pra decorar essa lista aí de eletronegatividade. Eu não, porque eu acho horrível. Tem gente que fala assim, ó, fui ontem no clube brasileiro e... Ai, gente, não sei. Nem decorei, tá vendo? Estão inútil. Sabe por que eu não gosto? Porque você troca a ordem. Por exemplo, ó, a ordem é fui ontem no clube. Aí às vezes você pode pensar, fui no clube ontem. E aí? E aí estragou tudo, entendeu? Frase não recomendo. Sim, se você acha, porque tem aluno aí que prefere. Quem sou eu? Então, se você prefere decorar a frase, beleza. Quem souber aí, manda aí no grupo. Eu odeio isso. O que eu decorei? É uma palavra. Uma palavra que não existe, obviamente, né? Fon, Clá, Brisque, PH. Metais. Fon, Clá, Brisque, PH, metais. Eu nunca esqueci dessas frases. Vocês têm noção disso? Eu tô olhando pra mim, eu tenho que olhar pra câmera, inferno. Eu nunca esqueci dessa palavra. Vocês têm noção disso? E eu não confundo a ordem da palavra. Eu não vou inverter a sílaba da palavra. Entendeu? Que nem aconteceria com a frase. Então, Fon, Clá, Brisque, PH, metais. Que na verdade são 3 palavras, né? Porque tem o H e o metais. Mas enfim, vocês entenderam. Decora. Não sei como vocês vão usar, mas decora. Entendeu? Que vai usar depois. Beijo. Então vai, seguindo. O que mais que é importante? Eu tô olhando pra baixo porque a folha tá aqui embaixo, tá? Ligação química. Outra coisa muito importante. Para que servem as ligações químicas? Para dar estabilidade na camada de valência, que é a última camada de elétrons da eletrosfera de um átomo. Essa última camada chama camada de valência. Aí existem 2 regras, a regra do octeto e a regra do dueto. A regra do octeto fala que a maioria dos átomos precisam de 8 elétrons nessa última camada para estarem estáveis. E a regra do dueto fala que alguns átomos, não são todos, precisam ter 2 elétrons na última camada para ficarem estáveis. Aí, 2 exemplos eu coloquei aí. Gases nobres, hélio, argônio, blá, que é a 8A lá. Esses elementos já têm a camada de valência completa. Ou eles têm 2 elétrons na camada de valência, ou 8. E eles já estão estáveis, top para eles. Então, eles sobrevivem sozinhos. Por isso que eles são nobres. Mentira, não sei, mas deve ser. E o resto não estão estáveis. Eles têm que se ligar um com os outros
para poder estabilizar a camada de valência deles, porque sozinhos eles não têm 8 elétrons ou 2 elétrons na camada de valência. Por isso que existe H2O, CO2, O2, entendeu? Eles precisam se juntar para poder formar essa camada de valência estável. E aí tem vários jeitos de se ligar. Três jeitos de se ligar. Que é a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Ai, ficou me mandando mensagem? E aí eu fico olhando a mensagem, desculpa. Tá, vamos começar pela ligação iônica. A ligação iônica é entre metal e ametal. O metal tem uma característica que é baixa energia de ligação. O que é energia de ligação? A energia necessária para tirar o elétron do átomo. Então, se ele tem uma baixa energia, quer dizer que eu não preciso dar muita energia para ele tirar o elétron. Então, é muito fácil tirar o elétron dele. Ou seja, metal perde elétron fácil. A metal, o oposto. A metal tem uma alta afinidade eletrônica, quer dizer que ele puxa elétron pra caramba. Já vai falar palavrão de novo. Ou seja, muito eletronegativo, ganha elétron fácil. Metal perde fácil. A metal ganha fácil. Pronto, é o combo, entendeu? Então, o metal vai perder elétron pro ametal. Então, o metal vai virar cátion e o ametal vai virar ânion. É isso. E aí os dois ficam estáveis. Mas, Yasmin, eles não precisam de 8 elétrons. Ou 2, mas a maioria é 8. Eles não precisam de 8 elétrons para ficar estáveis. Aí o cátion vai perder os elétrons dele. E aí? Vai perder os elétrons da última camada. Ou seja, a próxima ali tem 8, entendeu? Então, a próxima ali está estável. A de fora ele perdeu, ficou estável. O outro ganhou mais para de fora, ficou estável também. Top? Um exemplo aí embaixo. Falei exemplo. Um exemplo aí embaixo. Alumínio é da família 3A, oxigênio é da família 4A. O que isso quer dizer? O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência e o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Para o alumínio, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Era mais fácil ele ganhar 5 para ficar com 8 ou perder 3? Perder 3. E o oxigênio, ele tem 6 elétrons. É mais fácil ele perder 6 ou ganhar 2 para ficar com 8? Ganhar 2. Isso que eu estou falando é um jeito fácil de explicar, mas qual que é a verdadeira razão? O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência, tem uma energia de ligação baixa, é fácil tirar os elétrons dele, o raio dele é grande, então raio alto, para ter uma energia de ligação baixa, fácil de tirar elétron. O oxigênio, grande afinidade eletrônica, é muito eletronegativo. Lá na fila de eletronegatividade, von Clabinski, o oxigênio é o segundo, ele atrai muito elétron. Então é fácil dele ganhar, entendeu? Raio provavelmente pequeno, por quê? Então tá próximo do carga positiva, que é o núcleo, vai puxar elétron fácil, beleza? Tá. Só que perceba, um perde 3, o outro ganha 2. Não é tipo... Eu não vou dar 3 elétrons para o oxigênio, eu só preciso de 2. Ele não quer 9 elétrons na camada de valência, ele quer 8. Camada de valência. Enfim. Entendeu? Quer 8. Então não é tão simples assim. O alumínio joga os 3 pro oxigênio e fica com 3, não. Tem uma quantidade certa. No esquema que eu coloquei aí, ficou assim. Um alumínio tem 3 elétrons para doar. O oxigênio só precisa de 2. E esse 1 elétron do alumínio vai para onde? Vai para outro oxigênio, então. Só que esse outro oxigênio só ganha 1, ele precisa de mais 1. Então, pega mais um alumínio. Esse outro alumínio dá mais 1 para esse oxigênio. 2 oxigênios, felizes. Só que esse outro alumínio, segundo aí que eu coloquei, tem mais 2 elétrons para doar. Então, eu pego mais outro oxigênio. Aí, esse segundo alumínio doa 2 elétrons para esse terceiro oxigênio. Esse oxigênio aí fica feliz também. Então, agora tá todo mundo feliz. Quantos alumínios eu usei? 2. Quantos oxigênios eu usei? 3. Top. Então, eu tenho 2 alumínios com carga 3+, deu 6 elétrons. 3 oxigênios com carga 2-, deu 6 elétrons. Foi uma transferência de 6 elétrons aí que deu certo, entendeu? A carga tem que ficar igual no final. Aí eu coloquei um exemplo aí embaixo do NaCl. O sódio tem 1 elétron na camada de valência e o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. O sódio tem 1 elétron só, não precisa nem falar, né? Vai perder esse 1 elétron. E o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Como vai ficar isso? Você que me conta.
Faz aí, é simples. Não vou fazer não, que você vai saber fazer. Não souber também pode me perguntar depois, tá? Que eu falo. Próxima ligação, ligação covalente. Na ligação covalente é entre um ametal e um ametal. Os dois atraem elétron. Então, ninguém vai dar o seu elétron para o outro. Os dois querem elétron. O que eles vão fazer? Eles vão se aproximar. Vão se aproximar de um modo... Eita! Vão se aproximar de um modo que os dois vão conseguir aproveitar o elétron um do outro. O exemplo que eu coloquei aí é o cloro. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência, então cada um deles precisa de um elétron a mais só, para ficar com 8. Então eles vão se aproximar numa distância específica que o núcleo de cada um vai conseguir aproximar um elétron do outro cloro. Então os dois vão acabar ficando com 8 simultaneamente. Não vai doar elétron, vão compartilhar, certo? Agora eu aproveitei para mostrar os tipos de fórmula, que isso usa muito em orgânica também. Então, o primeiro tipo aí, fórmula eletrônica, porque esses pontinhos que eu estou mostrando são os elétrons. Estou representando os elétrons, fórmula eletrônica. No de baixo, fórmula estrutural, porque eu estou mostrando a estrutura da molécula, que é Cl2, 2 cloros, certo? É um cloro fazendo uma ligação simples com o cloro, a estrutura da ligação da molécula. Terceiro tipo, fórmula molecular. Eu estou mostrando a quantidade de moléculas que tem de cada elemento. No caso, é só o cloro que tem. São 2 cloros. Então, eu coloquei Cl2, certo? São 2 Cls. Simples. Top. Aí, eu coloquei vários exemplos aí, pra gente fazer agora, que é importante. Oxigênio. Oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Quantos elétrons falta para ficar 8 elétrons? 2. Então, os oxigênios vão compartilhar um com o outro 2 elétrons cada um. Como está aí na imagem, aqui ou aqui, não sei. O oxigênio vai ter 2 elétrons de cada aqui, oxigênio aqui, tem elétrons de volta. Esses 2 elétrons aqui vão ser compartilhados com os 2 ao mesmo tempo. Isso chama ligação dupla. Não vai compartilhar que nem o cloro só um, vai compartilhar 2 elétrons, certo? Então, os 2 vão conseguir usar esses 2 elétrons, vão ficar com 8, os 2 vão ficar felizes. Aí, a fórmula estrutural, 2 oxigênios com a ligação dupla. E a fórmula molecular, O2. O2, enfim. O2, só, certo? Próxima... Nitrogênio. Nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Aí vocês fazem. Não vou explicar. É um exercício, entendeu? Porque se eu fizer tudo, vocês ficam passivos, aí só recebendo informação. Tem que ficar ativo e fazer também. H2O. Lembrando que pode perguntar pra mim depois se não conseguir fazer, tá bom? H2O. O hidrogênio tem 1 elétron só na camada de valência. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Só montar a estrutura aí. Vocês conseguem, eu tenho fé. H2. H2 eu fiz porque é diferente do octeto. É um dueto. Gente, tá tendo panela aqui. Estão comemorando o Bolsonaro. Não pode expressar opinião política na aula. Tá, continuando. Ah, e o áudio do meu vídeo? Será que vai atrapalhar? Ai, que ódio. Eu ponho legenda depois, se vocês não conseguirem me ouvir, tá? Mas eu espero que vocês tenham conseguido. Será que eu me cocei e interferiu? Enfim. H2, voltando. H2 tem 1 elétron na camada de valência. Como que eles vão fazer? Um H que tem 1 elétron e um H que tem 1 elétron, os dois vão usar um elétron do outro. Os dois vão ficar com 2 elétrons, vão compartilhar. Por que só 2 elétrons? Porque o hidrogênio fica estável só com 2 elétrons na camada de valência. Então, mesmo princípio do Cl, só que não são 8 elétrons, são 2, que é a regra do dueto, não do octeto. Eu tô ficando estressado com essas panelas, caçamba. Tá. PF3. Fósforo tem 5 elétrons na camada de valência
E flúor tem 7 elétrons na camada. Ah, vai tomar. Fora, Manu. É BBB. Pra acabar, né, velho? A Manu já é finalista, não tem essa de fora, Manu. Vai. PF3. Como que você consegue? Como que você começa montando essa estrutura? Você não sabe como monta. Começa colocando centralmente sempre o que tem menos elétrons. O que tem menos elétrons, no caso, é o P, o fósforo. Então, P centralmente. O P tem 5 elétrons, ele precisa de 3. De onde que ele vai pegar esses 3? Do fósforo. Então, você coloca 3 fósforos em volta do P. Ou flúor. 3 flúor. O fósforo precisa de 3, então 3 flúor. E o flúor, ele tem 7 elétrons. Então, ele só precisa de 1. Então, cada flúor que você colocou vai precisar de 1 do fósforo. Aí, pronto. O fósforo ganhou 3 e os flúor, cada um ganhou 1. Tá aí na imagem. Sem segredo. Última coisa importante que vamos usar também bastante na orgânica é ressonância. O3, o ozônio. Como que ficaria? Como que ficaria? O ozônio, não dá para fazer duas duplas entre os 3, são 3 oxigênios. Não dá para fazer duas duplas, não dá para fazer duas simples, não dá para fazer duas simples, uma dupla, entendeu? Não tem. Qual que é a explicação para isso? Ressonância. Tem dois escritinhos assim, um tá com dupla e simples, simples e dupla, tá invertido os dois, certo? Que é uma representação que a gente usa para simbolizar que os elétrons ficam mudando de lugar, porque aí ao mesmo tempo os 3 têm 8 elétrons. Mas na realidade é o que está embaixo desses dois aí que eu coloquei aí. É o que está embaixo que é a realidade, tipo, tem 2 ligações fixas e os outros elétrons ficam circulando. Não é tipo, uma hora é dupla, outra hora é simples, outra hora é dupla, outra hora é simples. Não tem essa de ligação certinha. Os elétrons circulam entre os 3 oxigênios e assim os 3 ficam com 8 elétrons. Isso se chama ressonância. E onde que a gente vai usar isso na orgânica? No benzeno, que é o que está aí do lado, que é um hexágono que tem uma bolinha no meio. Essa bolinha está representando os elétrons girando entre os carbonos. E aí embaixo tem 2 representações, que é tipo, a dupla cada hora está em um lugar do anel aromático, que são os carbonos. Mas, na verdade, os elétrons estão girando. Entendeu? Então é isso, gente. Acabou por hoje. Essa é a aula simples. Aula simples não, aula união de conceitos importantes. E aí a próxima aula eu começo orgânica. Próxima aula, próximo vídeo, enfim. Eu começo já orgânica, tá? Esses conceitos vai usar até o final da orgânica. Desculpa pelo reflexo no meu óculos. Ele não é anti-reflexo. Eu não tinha dinheiro para comprar outra lente. Desculpa a panela. Desculpa qualquer coisa aí. Entendeu? É isso. Eu tenho essa cara de... Mas é porque o meu olho é caído, tá? Eu não sou chata, eu prometo. Podem me chamar. É isso, entendeu? Pode me chamar. Beijo, foi um prazer gravar isso aqui. É sério, eu tô ansiosa pra conhecer vocês. Eu gosto de vocês. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo.